acho que as coisas que o filme Filho de Boi destaca e que eu gostaria de falar num comentário sobre ele, uma primeira sobre a relação entre realidade e fantasia, realidade e liberdade para a infância, né, para a criança. Uma relação talvez metafórica, mas no filme também muito mais do que metafórica, entre o circo e a cerca. Por fim, assim, a discussão sobre masculinidade, a pluralidade da masculinidade, as diversas figuras da masculinidade e uma certa singularidade, uma riqueza da figura do pai que ultrapassa um pouco um clichê muito recorrente na tentativa da gente de falar de paternidade ancorado em talvez imagens um pouco caducas do que é um pai na contemporaneidade, né? Muito embora o filme remonte a uma figura, a um tipo de emblema, né, da cultura brasileira, que é a figura do sertanejo, do pai sertanejo. Acho que ele mostra mais riqueza nessa figura do que a gente está acostumado a ver. Acho que esse é um dos grandes pontos e das grandes belezas do Filho de Boi. Mas eu vou começar fazendo primeiro uma observação que eu acho que é fundamental. Filho de Boi é um filme de ficção que resulta de uma pesquisa que já tinha resultado num documentário muito bonito chamado Jonas e o Circo Sem Lona, da diretora Paula Gomes, e que vem realizando, na ligação entre esse documentário e a ficção, uma investigação muito interessante sobre o sonho, sobre a ambivalência das emoções, sobre o sentimento, sobre a beleza que se encontra nesse terreno assim um pouco difícil de expor bem, sem entrar em clichês, às vezes pedagógicos, às vezes psicológicos também, que é o terreno da infância, né? Não é nada fácil fazer um filme com uma figura, com um personagem infantil, seja ele documental ou ficcional. E eu acho que esses dois filmes acertam muito nisso, porque eles nem romantizam a infância, nem a transformam numa espécie de objeto prévio, né? Pronto. A infância se constrói no filme, nos dois filmes, mas particularmente em Filho de Boi, que é o filme que a gente trata aqui nesse comentário. Acho que isso fica muito evidente já nas primeiras cenas do filme, no prólogo que o filme tem. Mostra um pouco que a infância é muito mais uma espécie de movimento ou de força do que propriamente uma etapa da vida, né? Uma época da vida. Como é que eu vejo isso no filme e por que isso me interessou, né, nas ocasiões em que eu assisti Filho de Boi? O prólogo do filme ele passa um pouco do ponto de vista da paisagem, por um lugar comum do cinema brasileiro, do cinema de sertão, mais do que uma paisagem física, de uma paisagem geográfica, uma paisagem também existencial, né? Um modo de vida que se organiza a partir dessa relação com um ambiente seco, quente, e que é visto talvez como uma espécie de extensão ou de causa também de uma aridez e de uma secura própria do sertanejo, né? Atribuída assim de uma forma bastante pejorativa muitas vezes, e que é preciso que a gente veja filmes como esse para perceber que essa visão ela já como eu disse, caduca há muito tempo, mas que ela nunca correspondeu ao que realmente é a vida do sertanejo. Eu quero destacar assim de imediato que existe uma grande característica nesses dois filmes, saber lidar bem com a ambivalência das emoções, a ambivalência dos sentimentos, mostrando que ao mesmo tempo o desejo de ir embora e a vontade de ficar habitam não é só uma dimensão conflitiva da narrativa do texto, mas habitam também uma espécie de construção da riqueza do personagem, de formulação em nós que somos espectadores do filme, de uma incerteza com relação a qual caminho tomar e o que fazer com a vida, nessa relação entre sonho e realidade, entre fantasia e realidade, que é tão insistentemente trazida no filme, né? Talvez a gente descubra vendo o Filho de Boi que o desejo de liberdade não equivale exatamente a uma busca desenfreada por ir embora. Em que medida isso vai trazer a liberdade que eu procuro? Acho que essa ambivalência e ambiguidade dos sentimentos do João, isso mostra para nós assim, que não é tão simples a ideia de que ele simplesmente quer ir embora, não quer mais viver com o pai, quer ir com o circo. Ele é reconhecido, encontrado nessa curiosidade pelo Salsicha, né, que é o personagem que o atrai para o circo, que é um personagem dinâmico que vai puxar o João para explorar, para descobrir a si mesmo dentro do circo. Mas ele também tem medo dessa incerteza, desse território completamente novo e que representa o mundo, que é o circo, né? O circo e o sertão, a cerca e o circo, como eu explorei no começo do meu comentário. É esse combate que a gente precisa colocar em cena para entender a ambivalência das emoções
entre dois homens, entre dois meninos, porque nada garante que o pai do João é mais homem ou mais menino, né? Isso fica aberto muito belamente nos diálogos, nos confrontos que os dois fazem, porque são dois meninos e dois homens tomados pela ferida da perda, da ausência da esposa e da mãe, pela dificuldade da vida no sertão, por toda uma sucessão de coisas que constroem também uma riqueza da figura da masculinidade no sertão, que eu acho que esses dois filmes, particularmente Filho de Boi, explora magnificamente, na relação desse pai com a sanfona, com a saudade, com a beleza que ele também reconhece no filho, mas que sabe que envolve uma dor muito grande quando você é sertanejo, né? Acho que esses são os pontos que eu destacaria com mais força nesse filme, que mostra, na verdade, que tanto o pai como o filho são filhos não de boi, mas da ferida. Acho que isso traz para mim uma característica fundamental da cinematografia contemporânea, quando trata da questão da paternidade, da relação pai-filho, ressaltar um valor um valor ético que talvez tenha se deslocado na história, que é o da gente achar que essa relação é feita pela transmissão de uma força do pai para o filho, ou de que a masculinidade é caracterizada pela força, quando na verdade a gente descobre que qualquer relação que faça algum sentido para nós foi construída com base na fragilidade mútua, no fato de que todos nós podemos nos ferir, perder, sentir dor, não realizar nossos sonhos, e que é aí que você constrói alguma possibilidade de encontro, né? Ou de reencontro, como o filme de algum jeito tenta mostrar na relação desses dois.